Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que estão? Vamos à luta, vamos começar nosso baile aqui. Seguir nosso estudo dos crimes em espécie, então, né? Olha só, hoje nós vamos ver, tem vários crimes burocráticos que eu não quero deixar de ver, então a gente vai ver bastante coisa para ter conhecimento, para saber onde é que está situado no Código Penal, e quando for bem importante mesmo, quando for bastante relevante, eu informo para vocês, tá? A gente já viu a grande maioria dos crimes mais importantes, aqueles que são mais cobrados em prova, em concurso, costumam aparecer, tá? Depois, o que ficou de realmente importante, eu vou botar numa aula específica, que são os crimes contra a administração pública. Mas vamos dar uma olhadinha também nessas outras infrações que estão contidas no Código Penal, embora elas não costumem aparecer com frequência, tá? Então aqui, galera, primeiro, nós temos alguns crimes contra a família. Crimes contra a família. O Código Penal, o legislador, quando elaborou o Código Penal, entendeu que era importante oferecer uma proteção jurídica à família. Então, o bem jurídico à família é um bem jurídico afetado por essas infrações penais aqui descritas, que são a bigamia, mas afinal, o que é a tal da bigamia? É contrair alguém sendo casado um novo casamento. Então, se eu sou casado e de alguma forma consigo contrair um novo casamento, eu cometo um crime. A pena dele é de reclusão de 2 a 6 anos. Olha como a pena é alta, não é uma pena baixa. Parágrafo 1º diz que aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Então, a lei pune não aquele que é casado e que casa com outra pessoa casada, ou melhor, exatamente, aquele que é casado e que casa com uma pessoa solteira. Então, o sujeito que comete a bigamia, não apenas ele é punida também a pessoa que é solteira, casa comigo casado, sabendo que eu sou casado. Tá bem? Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não há bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, é pressuposto de validade para a criminalização, para a aplicação dessa lei penal, desse artigo de lei penal, a validade do casamento, dos dois casamentos. Sendo um deles anulado ou inválido, se afasta o crime. Tá bem, galera? Ah, mas a bigamia, eu ouvi dizer que tinha sido revogado, tinha sido ocorrido abolício crimes, não é verdade? Não, não é verdade. Aconteceu abolício crimes do adultério. O adultério também era crime, mas foi revogado. Então hoje está liberado. Tô brincando, né? Tô brincando, não é que tá liberado. Mas hoje simplesmente não há punição penal para essa conduta. Depois nós temos o artigo 236 do Código Penal, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O que nos diz 236? Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, quando o sujeito engana em alguma medida, induz a pessoa em erro essencial, fazendo com que esse erro essencial seja determinante para o casamento. O que é o erro essencial? Fica aí na imaginação de vocês, né? Mas é uma espécie de induzimento fazendo que a pessoa não tenha conhecimento, digamos assim, ou não tenha capacidade de apreciar aquela situação de forma adequada. E aqui sobre o 236 tem um aspecto muito interessante. Olha só o que nos diz o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, o artigo 236 é o único artigo do Código Penal, o único crime do Código Penal que se procede mediante queixa-crime personalíssima, ou seja, somente o contraente enganado é que pode ajuizar a queixa-crime pelo crime do artigo 236. Os sucessores não têm legitimidade para tanto. Beleza, galera? Essa é a particularidade do artigo 236 do Código Penal. Depois nós temos aqui o artigo 237, conhecimento prévio de impedimento, contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Se eu conheço, se eu sei que tem uma causa de impedimento que vai anular o casamento,
e mesmo assim eu celebro, eu contraio o casamento, eu cometo um crime. E o artigo 238, simulação de autoridade para celebração de casamento. Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento. Que louco, né? Pena, detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Então os caras me dizem, tô querendo casar, eu não, deixa para mim. Eu consigo celebrar esse casamento, deixa que eu resolvo. E assim eu faço. Eu cometo um crime. E o artigo 239, simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Pena, detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Galera, viram que o legislador ele protege aqui a família em alguns artigos do Código Penal? Então, esses crimes possuem como tutela de bem jurídico a própria família. Algumas particularidades para a gente fechar aqui os crimes contra a família. Todos são crimes comuns, com exceção do delito de bigamia. O delito de bigamia é um crime próprio que exige do sujeito ativo a condição de já ser casado. A não ser naquela modalidade do parágrafo 1º, né, que é o sujeito que não é casado, mas que conhece a condição de casado do cônjuge, né, de quem vai se tornar o cônjuge. Beleza? No crime de bigamia, se o sujeito contrai novo casamento após trânsito em julgado de sentença de divórcio, não há crime. Beleza? Divorciou, casou de novo, não é bigamia. Beleza, galera? Rapidinho, tranquilo, os crimes contra a família são esses. Seguimos em seguida.